Salmo 105. Aleluia! Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Quem contará os poderosos feitos do Senhor? Quem poderá apregoar os seus louvores? Felizes aqueles que observam os preceitos, aqueles que, em todo o tempo, fazem o que é reto. Lembrai-vos de mim, Senhor, pela benevolência que tendes com o vosso povo. Assisti-me com o vosso socorro, para que eu prove a felicidade de vossos eleitos, compartilhe do júbilo de vosso povo e me glorie com os que constituem vossa herança. Como nossos pais, nós também pecamos, cometemos a iniquidade, praticamos o mal. Nossos pais, no Egito, não prezaram os vossos milagres, esqueceram a multidão de vossos benefícios e se revoltaram contra o Altíssimo no Mar Vermelho. Mas ele os poupou para a honra de seu nome, para tornar patente o seu poder. Ameaçou o mar e ele se tornou seco, e os conduziu por entre as ondas como através de um deserto. Livrou-os das mãos daquele que os odiava, e os salvou do poder inimigo. As águas recobriram seus adversários, nenhum deles escapou. Então acreditaram em sua palavra, e cantaram os seus louvores. Depressa, porém, esqueceram suas obras, e não confiaram em seus desígnios. Entregaram-se à concupiscência no deserto, e tentaram a Deus na solidão. Ele lhes concedeu o que pediam, mas os feriu de um mal mortal. Em seus acampamentos invejaram Moisés e Arão, o eleito do Senhor. Abriu-se a terra e tragou Datã, e sepultou os sequazes de Abiram. Um fogo devassou as suas tropas e as chamas consumiram os ímpios. Fabricaram um bezerro de ouro no sopé do Horeb, e adoraram um ídolo de ouro fundido. Eles trocaram a sua glória pela estátua de um touro que come feno. Esqueceram a Deus que o salvara, que obrara prodígios no Egito. Maravilhas na terra de Cã, estupendos feitos no Mar Vermelho. Já cogitava em exterminá-lo se Moisés, seu eleito, não intercedesse junto dele para impedir que sua cólera os destruísse. Depois, eles desprezaram uma terra de delícias, desconfiados de sua palavra. Em suas tendas se puseram a murmurar, e desobedeceram ao Senhor. Então, com a mão alçada, ele jurou que havia de prostrá-los no deserto, e dispersar sua descendência entre as nações pagãs, disseminando-os por toda a terra. Aderiram também ao Baal de Fegor, comeram vítimas oferecidas a deuses sem vida. E, provocando com seus crimes, uma peste rompeu entre eles. Mas levantou-se Finéias para fazer justiça, cessou a peste. Seu zelo lhe foi imputado como mérito, de geração em geração, para sempre. Em seguida, irritaram a Deus nas águas de Meribá, e adveio o mal a Moisés por causa deles. Porque o provocaram tanto, palavras temerárias saíram-lhe dos lábios. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes havia ordenado, mas se misturaram com as nações pagãs e aprenderam seus costumes. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram um laço para eles. Imolaram os seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram o sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que aos ídolos de Canaã sacrificaram. Seu país ficou manchado com esse sangue. Eles se contaminaram com homicídios, e se prostituíram com seus crimes. Então se inflamou contra seu povo a cólera divina, e Deus teve aversão de sua herança. Ele os entregou nas mãos das nações pagãs, e foram dominados pelos que os odiavam. Oprimiram-nos os seus inimigos, foram submetidos ao seu jugo. Muitas vezes ele os libertou, mas sua conduta o exasperou, de tal modo que foram abatidos por causa de suas iniquidades. Entretanto, vendo a sua aflição, ouviu-lhes as orações. Em favor deles lembrou-se de sua aliança, e por sua misericórdia deles se apiedou. E fez com que encontrassem a clemência junto aos que os tinham aprisionado. Salvai-nos, Senhor, nosso Deus, e recolhei-nos de entre as nações,
para que possamos celebrar o vosso santo nome e ter a satisfação de vos louvar. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pelos séculos dos séculos. E que todo o povo diga: Amém. Salmo 106. Aleluia! Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Assim o dizem aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que Ele livrou das mãos do opressor. Assim como os que congregou de todos os países, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Erravam na solidão do deserto, sem encontrar caminho de cidade habitável. Consumidos de fome e de sede, sentiam desfalecer-lhes a vida. Em sua angústia clamaram então para o Senhor, Ele os livrou de suas tribulações. E os conduziu pelo bom caminho, para chegarem a uma cidade habitável. Agradeçam ao Senhor por sua bondade, e por suas grandes obras em favor dos homens. Porque dessedentou a garganta sequiosa, e cumulou de bens a que tinha fome. Outros estavam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros na miséria e em ferros. Por se haverem revoltado contra as ordens de Deus e terem desprezado os desígnios do Altíssimo. Pelo sofrimento lhes humilhara o coração, sucumbiam sem que ninguém os socorresse. Em sua angústia clamaram então para o Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, quebrou-lhes os grilhões. Agradeçam ao Senhor por sua bondade, e por suas grandes obras em favor dos homens. Ele arrombou as portas de bronze, e despedaçou os ferrolhos de ferro. Outros, enfermos por causa de seu mau proceder, eram feridos por causa de seus pecados. Todo alimento lhes causava náuseas, chegaram às portas da morte. Em sua angústia clamaram então para o Senhor, Ele os livrou de suas tribulações. Enviou a sua palavra para os curar, para os arrancar da morte. Agradeçam ao Senhor por sua bondade, e por suas grandes obras em favor dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças, e proclamem alegremente as suas obras. Os que se fizeram ao mar, para trafegar nas muitas águas. Foram testemunhas das obras do Senhor e de suas maravilhas no alto mar. Sua palavra levantou o tremendo vento, que impeliu para o alto as suas ondas. Subiam até os céus, desciam aos abismos, suas almas definhavam em angústias. Titubeavam e cambaleavam como ébrios, e toda a sua perícia se esvaiu. Em sua agonia clamaram então ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação. Transformou a procela em leve brisa, e as ondas do mar silenciaram. E se alegraram porque elas amainaram, e os conduziu ao desejado porto. Agradeçam eles ao Senhor por sua bondade, e por suas grandes obras em favor dos homens. Celebrem-no na assembleia do povo, e o louvem no conselho dos anciãos. Transformou rios em deserto, e fontes de água em terra árida. Converteu o solo fértil em salinas, por causa da malícia de seus habitantes. Mudou o deserto em lençol de água, e a terra árida em abundantes fontes. Aí fez habitar os esfaimados, que fundaram uma cidade para morar. E semearam os campos e plantaram vinhas, colhendo deles abundantes frutos. E os abençoou. Eles se multiplicaram grandemente, e lhes concedeu rebanhos numerosos. Depois seu número se reduziu e caíram na miséria, sob a opressão, a desgraça e o sofrimento. Mas aquele que lança seu desprezo sobre os grandes, e os faz errar por ínvios desertos. Deus soergueu o pobre da miséria, multiplicando famílias como rebanhos. À vista disso os justos se alegram, e toda a maldade deve fechar a boca. Quem é sábio para julgar estas coisas e compreender as misericórdias do Senhor? Salmo 107. Cântico. Salmo de Davi. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, vou cantar e salmodiar. Desperta-te,
ó minha alma. Despertai-vos, harpa e cítara quero acordar a aurora. Entre os povos, Senhor, vos louvarei e salmodiarei a vós entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a vossa misericórdia, e até as nuvens a vossa fidelidade. Resplandecei, ó Deus, nas alturas dos céus, e brilhe a vossa glória sobre a terra inteira. Para ficarem livres vossos amigos, ajudai-nos com vossa mão, ouvi-nos. Deus falou no seu santuário: triunfarei, e me apoderarei de Siquém, medirei com o cordel o vale de Sucot. Minha é a terra de Galaad, minha há de Manassés. Efraim será o elmo de minha cabeça. Judá, o meu cetro. Moab, a bacia em que me lavo. Sobre Edom porei minhas sandálias, cantarei vitória sobre a Filisteia. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me levará até Edom? Quem, senão vós, Senhor, que nos repelistes, e já não andais à frente dos nossos exércitos? Dai-nos auxílio contra o inimigo, porque é vão qualquer socorro humano. Com Deus faremos proezas, ele esmagará os nossos inimigos.